Olá, colegas. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marco Aurélio Bonvino. Sou fisioterapeuta, doutor em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Metodista de Piracicaba e docente do Colégio Brasileiro de Osteopatia, o CBO. Estou aqui hoje para bater um papo com vocês sobre a osteopatia e a sua influência na posturologia. O tratamento postural é um tratamento importantíssimo para os nossos pacientes. E como que a osteopatia pode ajudar esses pacientes para que eles tenham sequência numa boa conduta ou num bom tratamento postural? Muito bem. Primeiro, vamos falar um pouquinho da nossa base de sustentação. O controle da nossa postura, ele é misto. 50% dele é mecânico e 50% ele é autonômico via sistema nervoso central. Então, nós, com terapias apenas mecânicas, conseguimos melhorar a postura em sua parte. Na sua integralidade, nós temos que associar tanto o controle neural autonômico quanto o controle mecânico. E a postura, ela envolve praticamente todos os músculos do nosso corpo. Então, nós temos o conceito das cadeias musculares de François Mézières, que para o conceito Mézières, o grande problema era a cadeia posterior, mas nós sabemos hoje que qualquer cadeia postural, seja ela a anterior, a posterior ou a respiratória, elas interferem diretamente na nossa postura e, consequentemente, nas sintomatologias dos nossos pacientes. E uma postura normal, ela é a ausência das forças contrárias e relações harmoniosas entre os tecidos. Quando eu falo tecidos, eu falo da pele, eu falo do sistema facial, que é extremamente complexo, eu falo dos próprios músculos e das nossas articulações. Além, lógico, dos nossos movimentos viscerais. Se você tem essas relações harmoniosas e ausência de forças contrárias, você tem a inexistência da dor. Quando você tem forças contrárias atuando e essa relação harmoniosa, ela deixou de ser o pilar do seu paciente, aí os sintomas, eles aparecem. Esses sintomas são sintomas que não são linkados a traumas diretos, e sim a sobrecarga. Então, são aquelas dores que o paciente vai apresentando sem ele ter uma causa aparente daquela dor. E segundo Andrew Steele, considerado aí o precursor, o pai da osteopatia, um dos 4 princípios dele é que o corpo humano é uma coisa única, ele é uno e indivisível, ele é uma unidade. Ou seja, segundo ele, todas as partes do corpo estão interligadas anatomicamente e fisiologicamente, sendo impossível qualquer tipo de dissociação, qualquer tipo de separação. Assim sendo, quando você tem alguma fixação articular, alguma menor mobilidade visceral, alguma alteração visual, enfim, qualquer desajuste na sua harmonia, isso vai repercutir, seja próximo ou à distância, e aí o seu paciente, hora ou outra, ele vai apresentar algum sintoma. E aqui uma foto anatômica, dessas relações musculares. Então, desde a língua, passando aqui pelo mediastino, músculo diafragma, descendo para a coluna, via quadrado lombar, psoas maior, ilíaco, até chegar nos músculos flexores longo do hálux, os dois, no caso bilateral. Ou seja, qualquer repercussão lá embaixo pode repercutir no centro ou lá em cima e vice-versa. Então, o bom fisioterapeuta, que preconiza o conceito osteopático, é você ter essa visão global, esse conceito de globalidade dos nossos pacientes. E a postura, ela pode ser diretamente afetada por alguns captores.
Os três principais captores que nós temos são os captores oclusal, o sistema mastigador e o captor podal. Falando primeiro do captor oclusal, o nosso sistema mastigador, ele é composto por várias estruturas. Então nós temos os ossos do crânio e da face, os ossos do pescoço, do tórax, os dentes e estruturas em volta dele, o sistema vascular, linfático, nervoso e muscular, além como a saliva e, é claro, a articulação temporomandibular. Ou seja, quando a gente fala de sistema mastigador, não é só uma disfunção temporomandibular, e sim todo um conjunto dos tecidos que compõem essa região. Então, se você tem algum desequilíbrio em ossos do crânio ou da face, se você tem algumas fixações cervicais ou torácicas, ausência ou mau posicionamento de algum dente, tá? Ou alteração no fluxo, né? Seja vascular de ida ou vascular de volta, ou no fluxo linfático. Então, quando esses fluxos não estão harmônicos, você também pode ter alteração desse sistema mastigador. E esse sistema mastigador, ele vai gerar repercussões descendentes, né? Nós sabemos que os músculos inframandibulares, né, os músculos supraioides, eles vão se fixar no músculo ióide e esses, por sua vez, dão origem, né, aos músculos infraioides que se prendem na cintura escapular. Então, essas alterações da cintura escapular podem estar diretamente relacionadas com o sistema mastigador, visto que esse paciente ele vai ter, como qualquer pessoa, né, uma preferência de mastigação de um lado em relação ao outro. O aparelho mastigador ainda, ele une as cadeias musculares anterior e posterior. Isso é importante por quê? Porque é um ponto de convergência de tensão postural. Ou seja, qualquer alteração, seja na cadeia anterior ou posterior, o sistema mastigador ele vai ser um para-raio dessas alterações. E o sistema mastigador ele é controlado basicamente por 4 pares de nervos cranianos. O nono, que é o glossofaríngeo, o 12º, que é o hipoglosso, o 11º, que é o acessório, e o 5º par craniano, que é o nervo trigêmeo. E nós, dentro do princípio osteopático, conseguimos fazer algumas técnicas de modo que esse fluxo ele consiga ser mais harmônico para os músculos e para as estruturas por esses nervos controlados. Aqui uma imagem para nós verificarmos a complexidade dessas alterações. Tá? Então, esses nervos eles têm alguns orifícios por onde eles passam para chegar em determinadas estruturas e dentro das técnicas cranianas osteopáticas ou as técnicas faciais, né, da face no caso, nós conseguimos fazer com que as tensões desses orifícios diminuam e a gente consiga que esse fluxo de informação seja mais tranquilo para essas regiões. O segundo captor que nós temos é o captor ocular. O captor ocular, do ponto de vista, né, evolutivo, nós temos informações da visão e essas informações têm 3 utilidades principais. Primeiro, a observação de objetos móveis ou não, a manutenção de uma postura adequada e a percepção de sua própria posição no espaço. Aqui nós já temos a imagem de alguns músculos, né, do olho, e são esses músculos oculares que têm uma relação direta com a parte postural. Nós temos 6 músculos oculares e esses músculos eles são oculomotores, ou seja, eles fazem com que o nosso olho ele se movimente, né, para um lado e para o outro, para cima e para baixo, em alguns movimentos de rotação. Esses 6 músculos eles são controlados por alguns pares cranianos, né? Então nós temos 3 pares cranianos e esses pares cranianos vão controlar esses músculos oculares. Então nós temos o 3º par craniano, que é o oculomotor, o 4º par craniano, que é o troclear, e o 6º, que é o abducente. Esses músculos são controlados por esses 3 pares. E esses pares cranianos nós também conseguimos melhorar o fluxo de informação deles através também de técnicas ao nível da face e também ao nível do crânio. Aqui uma imagem um pouquinho mais clara, à direita, dos músculos oculomotores. Nós conseguimos
observar nessa imagem aqui os músculos, né? Superior e inferior, os retos superior e inferior, os retos lateral e medial, né? E os oblíquos, superior e inferior. Tá? Então, esses 6 músculos oculares são controlados por 3 pares de nervos cranianos, e esses nervos eles têm que estar com essas informações equilibradas, harmoniosas, para você ter uma boa mobilidade. Quando nós temos um déficit de mobilidade do olho, seja por fraqueza, por espasmo, por algum desequilíbrio facial dos olhos, isso vai gerar alterações em cadeia para alguns outros músculos, né? Seja via cadeia muscular ou cadeia facial. E os nossos pacientes com essa alteração ocular, eles podem apresentar sintomas tais como cefaleia, DTM, cervicalgia, né? Mas as cefaleias são as principais queixas desses pacientes. Mas lógico, quando você tem um déficit postural via captor ocular, isso pode ter informações também descendentes, como o mastigador, e alterar a postura de uma forma global. Finalizando o captor ocular, então, o olho não é apenas um elemento da visão, mas um dos captores mais importantes desse sistema tônico postural. E por fim, o captor podal. O captor podal, ele é um elemento fundamental do sistema postural e ele pode ser a causa do problema, ele pode ser uma adaptação de alguma outra disfunção ou ser a causa e uma adaptação, né? No caso ambos. E sempre intervém qualquer que seja o desequilíbrio. Então, basicamente, o captor podal, dentro aí, em porcentagem de importância, seria, talvez, dentro da postura, o que mais gera alterações posturais. Ele gera muita aferência, que são informações sensitivas, por possuir inúmeras estruturas com receptores proprioceptivos. Então, quando nós falamos de captor podal, nós falamos dos captores, né, dos receptores proprioceptivos que estão nas cápsulas articulares, nos tendões, ligamentos e nos próprios ventres musculares. Esse captor podal, então, é o tampão terminal de um sistema postural. Então, nós temos alguns tipos de pés. Os 4 tipos de pés, dentro da visão da osteopatia linkada à posturologia que nós temos, são os pés causativos, que são os responsáveis pelo desequilíbrio. Os adaptativos, onde você compensa os desequilíbrios de uma cadeia descendente, por exemplo, quando você tem alterações no quadril, alterações de joelho, o seu pé ele pode compensar essa alteração que vem lá de cima. Tá? Quando ele é causativo, ele vai gerar alterações ascendentes. Então, você vai ter um joelho mais valgo ou mais varo, um quadril mais anteriorizado, mais posteriorizado, enfim, essas lesões ascendentes elas podem repercutir até no crânio. Tá? Eles podem ser mistos, como eu falei, e nós também temos um pé chamado pé com pisada de duplo componente. É um pé patológico que ele é observado apenas na dinâmica, ou seja, quando o paciente está em movimento. Falando um pouquinho de cada um deles, o pé causativo normalmente é congênito, são aqueles pés cavos, né? Aqueles pés altos, pés valgos, os pés desabados, ou aqueles que têm o talos invertido. Eles podem ser também adquiridos, por exemplo, em traumas importantes, como fraturas, grandes entorses, uso de calçado impróprio e uso de andador infantil. Então, alguns calçados, hoje menos, né, pessoal? Mas antigamente alguns calçados eram muito rígidos, né? E não permitia uma grande mobilidade dos ossos dos pés. E atrogênico, causado por palmilhas clássicas, aquelas palmilhas ortopédicas altas, rígidas, né? Ou calçados que elevam o arco plantar medial. Então, esses calçados ou palmilhas que têm componentes muito rígidos também impedem a mobilidade fisiológica de algumas articulações dos pés e isso pode gerar complicações ascendentes. Já o pé adaptativo, ele compensa alterações posturais superiores. Se permanecer nessa condição por muito tempo, pode necessitar de correção. E se corrigido, sem a correção da causa,
ele gera assimetrias nos planos superiores. Então, nós temos que entender se esse pé realmente é adaptativo e se for feita uma correção, se essa correção precisa de um acompanhamento ou não. Os pés mistos são os pés mais comuns. São aqueles que têm componentes de calça, de alterações ascendentes e também de adaptações e repercussões descendentes. Normalmente, esses pés são pés assimétricos, ou seja, é um mais valgo que o outro, um mais varo que o outro, um mais plano que o outro. Normalmente, não são pés simétricos, mas isso não é uma lei, tá? Isso é a regra e temos exceções. Já o pé duplo componente é o pé que tem alteração na dinâmica. Ele inicia o apoio com o calcâneo varo, ele prona e exageradamente no antepé e termina com o apoio nos 3 primeiros dedos. Então é aquele paciente que quando está andando, ele tem uma pisada vara exagerada. Essa pisada vara, ela vai normalmente até a fase intermediária da marcha, quando ele vai desabar o pé numa grande pronação. Então, ele hiperprona na fase intermediária da marcha. Né? Então, você hipervarizar e hiperpronar, isso caracteriza o pé chamado duplo componente. Aqui nós temos algumas características posturais dessas condições que vimos até então. Por exemplo, aqui no indivíduo A, um pé normal e posturas equilibradas, curvaturas fisiológicas presentes, sem exacerbação nem retificação, e o paciente relativamente alinhado. Já num pé valgo, o paciente ele tende a fazer com que os ossos ilíacos rodem anteriormente, e isso aumenta a lordose, e aumenta a cifose, e aumenta a lordose cervical. Então, esse paciente vai ter uma exacerbação das curvaturas. Já num pé plano, num pé chato, o paciente ele pode apresentar uma antepulsão pélvica. Então, todo o componente pélvico pode anteriorizar e ele também vai ter um aumento de curvaturas, só que você não tem um alinhamento entre a dorsal e o sacro, por exemplo. Ele vai ter uma postura que é característica dos pacientes com bastante fraqueza da musculatura da região abdominal. Já no pé chato, você vai ter o paciente, no pé duplo componente, o paciente vai apresentar uma retificação das curvaturas e todo o tronco está mais anteriorizado. Então, a cervical está mais retificada, a dorsal está mais retificada e a lombar também está mais retificada. E no pé varo, esse paciente vai ter uma retificação de curvaturas, porém alinhado. Então, essas condições posturais normalmente são características desses tipos de pisada. O pé valgo, ele pode apresentar o nosso paciente frouxidão ligamentar e uma hipotonia muscular. Isso vai gerar uma rotação medial, tanto das tíbias quanto dos fêmures, uma medialização das patelas, tende o joelho a ficar mais recurvado, há uma antiversão pélvica e isso faz com que a sua lordose lombar aumente. Então aqui nós temos as adaptações do pé valgo, característico, né, de valgos bilaterais nesse caso. Pés desabados, joelhos aproximados com rotação interna de tíbia e fêmures e antiversão pélvica. Já no pé cavo, ou varo, nós temos um espasmo e retrações musculares. Isso vai gerar alterações de rotação lateral de pernas e coxas, lateralização das patelas, tendência ao genuflexo, retroversão pélvica e retificação lombar. Então, é o oposto do que nós vimos no pé anterior. Então, aqui nós temos os pés varos, né? O pé varo normalmente vem de uma pisada supinada e o pé valgo vem de uma pisada pronada. Tá? Rotação externa de tíbias e fêmures e lateralização de patela. E esse paciente tem uma retroversão pélvica, onde a coluna lombar, no caso, tende a ficar mais retificada, a lordose diminui. Então,
Sumarizando aqui os 4 tipos de pés: os pés causativo, adaptativos, que podem ser reversíveis, fixos ou compensadores; os pés mistos, assimétricos e desarmônicos; e o pé chamado duplo componente. Portanto, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa explicação da posturologia. Nós, na osteopatia, procuramos sempre fazer com que as articulações, os músculos, as fáscias, os fluidos corporais, eles aconteçam, que isso seja harmônico, porque se tudo isso acontecer, o tratamento postural, seja ele numa técnica específica, por exemplo, como Pilates, RPG, método CLAP, enfim, qualquer um deles, seja muito mais eficiente. Então, dentro da osteopatia, nós podemos trabalhar em conjunto com fisioterapeutas ou educadores físicos que trabalhem também com a parte postural. Então, nós fazemos um pré-tratamento postural, fazendo com que esses captores, né, o captor ocular, o captor mastigador e o captor podal, estejam em harmonia, porque o tratamento postural ele seja mais rápido e mais eficiente. Ok? Então, estudar a postura é enxergar e entender todas as estratégias que o seu corpo adotou para buscar o equilíbrio. Então, o objetivo de qualquer método dentro da fisioterapia, na osteopatia não é diferente, é buscar o equilíbrio do paciente através da fluidez dos fluidos corporais e das fixações dos vários tecidos que nós temos. Ok? Esse bate-papo, ele teve como referência o livro Osteopatia, um conceito global integrativo, no capítulo 9 de posturologia, escrito pelo meu amigo Hugo Pazin Neto. Espero que vocês tenham gostado, ok? E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um grande abraço.